noite, irmãos. Boa noite, irmãos que estão pela internet. Vamos orar. Nosso precioso e amantíssimo Jesus, Deus do invisível, Deus do visível, Deus de todas as horas, Deus que está na alegria, Deus que está nas provas. Nós nesta noite temos procurado te oferecer esses cânticos, as orações que foram feitas neste altar. E estamos convictos, no meio de milhões de vozes, o Senhor entenderá a voz dos teus filhos e o clamor e o gemer da alma dos predestinados, que nesses últimos dias têm se reunido em torno da tua santa palavra. Pedimos, Pai, que enquanto estamos nesse lugar sagrado, maravilhoso, não nos deixe trazer qualquer palavra que venha perturbar os teus filhos, mas edificá-los, orientá-los. Na unção verdadeira do teu Espírito, seja ministrado para nós e podermos nesta noite dizer, verdadeiramente o Senhor tem estado no nosso meio. Não como aqueles romanos, Pai, que esperaram tudo acontecer para se despertarem de que Ele era o Filho de Deus. Mas nós queremos ter esse sentimento já de Sua presença, do Seu amor por nós, da palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. E não queremos, quando o rapto vier, dizermos verdadeiramente aquele povo era o povo verdadeiro, porque nós queremos ter o sentimento, voltados hoje na liderança do teu Espírito, para ver esse Jesus de hoje, cumprindo a sua palavra diante de nossos olhos. Senhor, deixa-nos falar aquilo que é correto e impede-nos aquilo que é incorreto. Permita-nos, Pai, sermos construtores desse edifício, desta casa onde Deus morará. Que o teu Espírito nos auxilie e nos dirija por todo o caminho da verdade, pois através deste caminho de verdade, nós alcançaremos a nossa pátria celestial, a nossa grande pátria amada. Te agradecemos por estar de pé até hoje e pela graça que nos foi dada por Jesus Cristo. Abençoe meus irmãos aqui presentes e meus preciosos que nesta noite estão me ouvindo em algum lugar, em alguns lares, que o Senhor possa alcançá-los também e abençoá-los, e que ao final do culto, todos nós possamos ter uma palavra de agradecimento pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. Nós te pedimos, crendo em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Graças a Deus, nós estamos de volta. Nós fizemos uma viagem no campo, como todos os meses, sempre acompanhado de todos vocês, através da oração. E também me acompanhou o pastor João Paulo dos Santos e a sua esposa. Nós apenas não fomos em Chupinzinho, mas todos os demais lugares nós visitamos, ministramos a ceia, tivemos batismo. Eu creio que, se eu não me esquecer, domingo eu vou colocar foto do batismo que fizemos em Assis, um jovem de 14 anos, e se o Hugo puder me lembrar depois, para que nós possamos mostrar para a igreja um recém-batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E o saldo foi positivo, né? Você sabe o que é a balança comercial? A balança comercial do Brasil é calculada o que o Brasil exporta e o que o Brasil importa, né? Quando ele diz assim, temos 4 bilhões de saldo positivo, isso quer dizer que recebeu mais ou exportou mais do que o que importou. Então é positivo. E para a vida do cristão, entre os problemas, sempre, se Jesus estiver, o saldo vai ser positivo. Não há como empatar, não. Jesus nunca empatou, ele sempre ganhou. Então eu creio que nós, a cada dia, temos mais que agradecer do que propriamente a reclamar, né? E com a oração dos santos da igreja, com certeza nós alcançaremos o final da nossa jornada com triunfo.
E eu participei de uma audiência hoje, pela primeira vez, acompanhando um caso, e quero que vocês orem nesse sentido, no desenrolar dessas coisas. A igreja nos acompanha em oração, porque se Deus estiver conosco, quem será contra nós? Então nós estamos orando e vamos contar com a oração de cada um de vocês também por essa prova que nós estamos passando. Deus permitiu assim, então nós temos que enfrentar com dignidade, com confiança. Mas Ele é maior, Ele nos dará realmente a vitória, né? Amém? Como o irmão Joglaí já anunciou, sábado o pastor Ricardo estará pregando aqui, eu creio também que possivelmente no domingo da ceia, ele estará conosco aqui, pregando a palavra, e eu creio que será uma vinda abençoada, porque tudo que é na direção de Deus sempre traz algo de benefício, e eu creio que ele está vindo na direção de Deus, e nós vamos ser abençoados, nós vamos ser ajudados pela palavra. Sexta-feira é feriado, né? Um dia até bom para se reunir também, né? Mas eu creio que se não podemos reunir, nós podemos ter um dia para ouvir pregações que Deus tem nos trazido nesses últimos dias. Nós temos colocado no nosso site as pregações, a ministração da palavra aqui de Curitiba, do encontro também de Porto Alegre, aquilo que achamos conveniente para a igreja, nós estamos colocando ali. E com certeza, se foi para o site, porque nós entendemos que isso é de benefício. E aquilo que não for, não precisa nem me procurar, porque entendemos que aquilo não traria benefício, embora escutem todos da maneira que desejarem, né? Mas, pelo menos, nós temos procurado fazer assim. E também, esse aqui é que hoje eu vou falar sobre um pedacinho sobre a advertência do apóstolo São Judas, baseado na sua pequena carta. Então isso também é uma advertência, né? Todas as reuniões que tiver fora daqui, ou do meu campo, seja ela de caráter nacional, ou mesmo seja uma reunião regional, assim, tem pastores que fazem suas próprias reuniões, e assim por diante. Reuniões de louvores, por exemplo, tem pastores que já estão até convidando para o ano que vem, ter reunião só de louvores. O meu povo só deve ir se primeiro me consultar. Se você quer um conselho meu, você não vai em nenhuma dessas reuniões sem que vocês me perguntem primeiro. Depois vocês podem até ir, porque se nós soubéssemos de algumas coisas, teria evitado outros problemas. Então, você pode ser convidado. Nós não somos um povo só mais, nós somos uma igreja invisível, universalmente, e não é o visível que está declarando o invisível. Não é o visível que está mostrando o visível, de forma nenhuma. Portanto, se há um tempo de prudência, é o tempo que nós estamos vivendo. Então, antes de você ir, ou antes de você mudar para uma região, antes de você fazer qualquer compromisso, se você quer um conselho meu, chegou a hora de nós termos a posição e declarar aquilo que é inconveniente para os cristãos, principalmente aqueles que nós temos responsabilidade sobre eles. Cai sobre nós essa responsabilidade. Eu estava dizendo para um irmão, quando o irmão Brana começou as suas grandes campanhas, ele tinha milhares de pessoas convertidas. E ele então dizia às pessoas: vai para a Igreja Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, que crê nos dons, uma igreja avivada. E só para a Assembleia de Deus ele mandou 500.000 pessoas. Mas chegou um tempo do ministério dele, que ele disse: agora, se vocês querem me ouvir, sai de lá. Então, chega um tempo que nós podemos até tornar tudo comum, tudo é normal, tudo é uma bênção, mas chega o tempo também que você quer um conselho, não vá. Isso é conselho, não vá. Porque a hora que nós estamos vivendo é muito delicada.
Será que aqueles 23 mil que morreram na reunião de Balaão pediram a Moisés algum conselho, alguma orientação, alguma conselho, orientação de Moisés, se podia ir ou não podia ir? Será que eles, os anciãos, os chefes ali, ô Moisés, profeta, o que você acha de nós? Temos um parente bem próximo ali, sobrinho de Abraão, está na mesma linhagem, são pessoas maravilhosas, devemos ir ou não? Qual seria então a resposta do profeta Moisés para aquele povo? Você acha que eles diriam, vá, que Deus vai abençoar vocês? Ele era profeta. Então nós vemos que é por falta disso, eu dizia para o Neville agora de tarde, vindo para a igreja, por mais poder que Davi tinha, por mais poder que Saul tinha, por mais poder que os reis tiveram, eles nunca fizeram nada sem consultar o sacerdote. Embora eles tinham todo o poder para ir à guerra. Nós vimos ali Israel com 800 mil soldados, grandes exércitos, mas antes do rei ir a qualquer lugar, ele dizia, vamos consultar a boca de Deus, tem algum sacerdote? Para ver se realmente é a vontade de Deus, porque não é ter poder, porque a pessoa pensa assim, ó, eu posso viajar, eu tenho dinheiro para ir de avião, tenho carro para viajar, eu posso ir em qualquer lugar. Negativo. Deus não quer isso para os seus filhos. Antes de qualquer viagem, você tem compromissos com Deus, saber se aquela viagem está na direção de Deus. Não é porque você tem dinheiro para viajar, você pode viajar, e simplesmente dar uma nota assim, estou viajando, estou indo embora, ou estou indo para tal lugar. Isso é falta de consultar a vontade de Deus. E Deus, em cada lugar, ele tem uma voz. Ele tem alguém para divertir. Ele tem alguém para ser usado para divertir o povo. Você olha em toda a Bíblia, Deus, o profeta disse, Deus nunca deixou um povo sem uma testemunha, onde ele pudesse dizer se aquilo poderia ou não. Então veja bem, não é o poder que nós temos de fazer qualquer coisa, é que nos dá o direito de fazer tudo que está na nossa cabeça. Perde a ceia, não vem na comunhão, reuniões especiais e todas essas coisas, se você vai consultar Deus, você acha que Deus vai te tirar da reunião mais solene para que você possa fazer uma viagem? Eu não creio nisso. Porque nós, por força, quem sabe, por algumas coisas, nós até podemos fazer. Mas eu digo, nós não estamos em época de festinhas, não. Nós estamos em época de erva amargosa. Nós estamos numa época de sofrimento. Enquanto, quem sabe, você está se queimando numa praia, está outros se queimando no vale da aflição, precisando de uma oração. Enquanto você está queimando combustível para fazer determinadas coisas, tem outro que não pode vir à igreja porque não pode pagar uma passagem. E nós temos que admitir que a hora que nós estamos vivendo é séria demais. Porque esse é o tempo da separação. Esse é o tempo de Orfa abraçar a Ruth e dizer assim, olha, eu não consigo ir mais. E chorar. Pessoas vão embora chorando, mas eles têm que voltar para o seu povo. Tem que ir para o espírito que lhe agrada, para a pátria que lhe agrada, para os prazeres que lhe agradam. Enquanto que Ruth disse, não, eu não vou fazer a vontade da minha pátria natural, a minha própria natureza, eu vou seguir a liderança do Espírito de Deus, e Deus vai me abençoar. Por isso nós temos um Boaz a encontrar a Ruth, né? Nós temos um Boaz, nós temos um final feliz, porque ela tomou uma decisão correta. Então, para que estamos reunidos e ouvindo a palavra? É para que nós, hoje não é ontem, ou não é 1960, não, nós estamos num tempo agora avançadíssimo, para saber qual é o tempo que nós estamos vivendo e qual é a nossa atitude concernente a esse tempo. Porque quando o anjo da morte estava para cair, era meia-noite, não era? Só que na parte da tarde, ninguém saía de casa mais, porque o anjo da morte viria. O profeta disse que as pessoas convidavam, havia festas, havia compromissos, havia tantas coisas. Não, tem uma coisa, a promessa do anjo da morte está aí. E se eu sair e esse anjo da morte chegar e eu não estou debaixo do sinal? Havia uma preocupação
E a preocupação nossa hoje é saber que estamos debaixo do sinal. Nós estamos esperando algo muito grande. Então, não quero dar um passo qualquer, né, para estar equivocados amanhã. Lembre-se de que quando aquele sinal foi feito a Sodoma, a cidade queimou. Então, nós vamos ver que o último sinal para a igreja, antes de Sodoma ser queimada, veja qual foi. Jesus se referiu a isso dizendo, assim como foi, aquele foi o último sinal que eles receberam antes que a cidade fosse destruída. Qual foi o sinal? Deus em carne, Elohim, o poderoso Deus, foi o último sinal antes das pragas, né? Antes das pragas. Você sabe que ali, Abraão intercedeu por Sodoma, pelo povo de Sodoma, por 100, por 50, ele intercedeu, mas a presença desse Deus em carne estava dizendo assim, não adianta mais, esse é o último sinal. Se vocês não verem esse sinal, vocês vão ver somente o fumegar da grande destruição da Sodoma e assim por diante. Ele disse assim, e Jesus disse que aquilo seria repetido na vinda do Filho do Homem. Agora você sabe que isto é correto. Como isto, o Deus em carne. Deus em carne. Quantos creem que foi Deus que falou com Abraão? Amém? Nós cremos que foi Deus que falou com Abraão. E o mensageiro disse que era Deus em carne. Aquilo não era uma teofania. Mombrano disse que aquele Deus, ele pegou os 16 elementos, fez um corpo para ele e entrou dentro dele. Aqueles 16 elementos não é o material de fazer anjo. Era um material para se apresentar como homem. Como um homem diante dos homens. Então Deus criou um corpo, homem, de 16 elementos. O profeta diz que isto aconteceria quando? Na manifestação do Filho do Homem. Então Deus tem que estar encarnado hoje em carne. Deus tem que estar em carne em 16 elementos. Não é uma teofania. Tem que estar em 16 elementos, porque o Mombrana disse que esse era o último sinal para Sodoma. Então ele diz, olha, quando ele faz a pergunta, a congregação diz amém. Sim, bem, a Bíblia diz, Elohim. Então este é o grande Criador dos céus e da terra, o todo-suficiente. Era Ele, não era outro. Era Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Quem que era Ele? O profeta disse, não era Jesus. Jesus não tinha nascido ainda. Jesus não tinha vindo em carne ainda. Mas aquela promessa não era para a primeira vinda do Filho do Homem. Aquela promessa de Abraão é para a semente de Abraão, a posteridade de Abraão, quando ele novamente se manifestaria em um corpo humano para revelar o ministério do Filho do Homem. Então ele diz, um homem de pé ali, Deus se representando em carne humana, Jesus disse que seria a mesma coisa na vinda do Filho do Homem. Deus em sua igreja. Opa, já não é mais o profeta. Não é mais a manifestação em um profeta. Lembrando que isto aqui agora é Deus em sua igreja. Amém. Jesus disse que seria a mesma coisa. Deus em sua igreja. Deus em sua igreja, em você, em mim. Representando-se, maiúsculo, representando-se quem? O Elohim tem que estar caminhando aqui em terra mais uma vez. Essa é a promessa de Deus para nós. Porque Deus nunca nos deixou em desigualdade com o diabo. Se o diabo entra na carne, Deus também entra na carne. Se o diabo estava pegando lá para não trazer a resposta para Daniel, era anjo, Deus estava no anjo também chamado Gabriel e a peleja era lá em cima. Ele desceu para a terra, se encarnou, Deus, eu também tomo um corpo, eu me encarno nele e nós vamos à batalha, nós vamos à luta, vamos à peleja. Deus sempre fez assim. Amém? Amém. É isso que eu queria dizer. Então,
irmãos, vocês têm que notar que com toda a consideração, a maior confusão das pessoas, primeiro, porque já têm suas ideias formadas. Eles não gastam tempo para examinar as Escrituras. Segundo, a confusão é tão grande que o profeta disse que o rapto seria nesse tempo de confusão. Só os eleitos não vai ter problema mental. E o profeta disse que entre isto, para você chegar ao ponto de ser arrebatado, ao ponto maior da vida cristã, você está um triz da loucura. Diz, quando você chegar a isso, você está um passo da loucura. E é assim que nós estamos vivendo hoje. Somos loucos. Mas a Bíblia nos mostra o caminho para não cruzar a linha e chegar na loucura. A Bíblia nos mostra o caminho até onde nós podemos ir. E ali nós paramos. E onde Deus vai, nós iremos também. Amém? É loucura também cair no forno ardente. Era loucura para aquele jovem. Parecia tão simples, mas eles decidiram ser loucos e enfrentar o fogo, e Deus entrou em cena. Amém? Graças a Deus por isso. Então, hoje, o que eu li aqui, o maior sinal, o que é? Deus em carne. A manifestação do Filho do Homem, né? Não é isso? Então, você não vai esperar um Papa Negro não, viu? Porque o maior sinal para a igreja não é um Papa Negro, e nem tampouco é esperar uma presidente da América, não. O maior sinal, o profeta diz que o maior sinal é a vinda do Filho do Homem. Então, se você está esperando qualquer outra coisa fora disso, você está fora da orientação que o profeta nos trouxe. Porque ele diz que esse é o último. Então, eu não vou esperar, porque até hoje eu nunca vi um Papa branco. Você já viu? Porque ele representa o pecado. E o pecado é negro. Não tem como ser diferente. No entanto, quando o irmão Brana estava aqui na terra, falando dessa grande mulher, eles podem ser a Igreja Católica. E quem é que subiu em 1963 no poder? Não foi a Igreja Católica que subiu? No homem chamado Acabe? Foi ou não foi? Desde quando ela parou de dominar a América? Quem parou a América? Quem elege os governadores? Por detrás de tudo, toda morte, toda guerra, todo tipo de mortandade que existe no mundo, a Igreja Católica Romana está por detrás dela. Mombrana chega a dizer que ele tem poder para parar uma guerra. Ele tem poder para parar uma guerra, e nós vimos na Guerra das Malvinas, quando ele visitou a Argentina, a guerra acabou. Por isso é um dos países mais católicos da América, é a Argentina. Então ele tem poder para parar uma guerra. É o tempo que nós realmente estamos vivendo. E aqui, no livro de Judas, vamos ficar em pé para lermos um versículo só? Versículo 3 do livro de São Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Versículo 4 também. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Então não é novidade, já estavam preparados para isto. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, a advertência de Judas é o último livro, fora o Apocalipse, né? É um dos livros menores da Bíblia. Judas só tem alguns versículos. Esse apóstolo deixou a sua carta como uma advertência contra os ímpios e falsos mestres, e o que eles estariam produzindo, que nós deveríamos ver, através desse ensinamento e do discernimento, como esses espíritos se manifestam.
Podeis assentar. Nós estávamos conversando sobre a mudança, a forma como o diabo se transforma para atuar. Deus é sábio. Quando veio o cavalo branco, ele enviou o leão. Deus teve que mudar a forma. Quando veio o cavalo vermelho, Deus, então, mandou o boi, é isso mesmo, né? Quando veio o cavalo negro, e cada animal que o diabo se incorporava nele, que Satanás começava a usar, Deus já sabia, o único poder que vai ser capaz de detectar e vencer este é este. E Deus então soltava um poder capaz para inibir o poder do diabo que estava se transformando. Ele estava se escondendo de tal maneira que Deus tinha que mudar a estratégia para que esse grande adversário recebesse uma oposição à altura. Então Deus, na sua grande sabedoria, ele sabia como enviar isto. Notamos que, uma certa vez, o irmão Branham estava pregando, orando pelos enfermos, e chegou uma mulher enferma, e ela tinha feito todos os exames, ela tinha passado por muitos médicos, e não havia solução para o seu problema. Ela estava numa situação à morte, e os médicos não descobriam o que estava acontecendo. Quando ela chegou para o irmão Branham orar por ela, ou ela estava na plataforma, o irmão Branham disse bem assim: Satanás, você escondeu do bisturi do médico, mas você não pode esconder dos olhos de Deus. Se esses olhos que nós temos hoje, eles não forem transformados nos olhos de Deus, se esse organismo, esse corpo, não for submetido inteiramente à vontade de Deus, nós jamais poderemos discernir entre o certo e errado. Porque nós estamos vivendo numa dimensão tão alta, e o diabo refinou tanto o seu poder, a sua atuação hoje, que é necessário que a igreja escolhida, com esta abertura, com essa palavra, com essa verdade, ela possa enxergar a coisa minúscula que pode causar dano ali. Não pode passar por alto. Por isso Deus está levando a igreja a um nível de fé tão alto, que somente as águias conseguirão suportar a pressão da altitude sem ela se rebentar no ar. Essa é a altura que a igreja está sendo levada, essa é a altura que Deus está abrindo a palavra, para mostrar que nesse último dia, Deus tem a arma mais poderosa. Não existe algo maior do que Deus se encarnar num homem, Deus se encarnar numa mulher, para batalhar contra o diabo. O que o profeta disse? Que quando ele vem para tocar em um desses que tornou-se a palavra, o diabo levará um choque de 10.000 volts. Ele jamais pensaria que ele levaria um tranco contra um filho de Deus, porque ele pensa que nessa carne é impossível Deus se manifestar. Então ele trabalha para inibir, ele trabalha para não deixar que você cresça e veja o poder que está se revelando na sua vida através do Espírito de Deus. Judas, então, está advertindo a igreja. Eles coube a mim, ele disse, procurando eu escrever-vos com toda diligência, para advertir a igreja,
dos perigos que haveriam de vir. Aonde? É que nós olhamos a mensagem de Mombrana hoje e entendemos que aquilo que nós pensávamos que era para a denominação, não é para a denominação. Aquilo que nós imaginávamos que era a denominação, e nossos olhos estavam nas denominações, nós pensávamos que não, graças a Deus, nós estamos livres. Livre não. Tiago vai dizer quem são esse povo. Nós pensávamos que eram, nós imaginávamos que isso jamais estaria acontecendo no meio de um povo, mas quando você pega, eu acuso essa geração, eles, quem crucificou a Jesus foi o povo mais santo, foi o lugar mais santo. Então isso não é denominação. Denominação virou chiqueiro, diz o profeta, abominável diante de Deus. Denominação está longe disso. Os falsos ungidos são os mais perfeitos, são aqueles que chegam mais próximo. Quando Moisés chegou com aquela varinha torta, achando assim, eu agora, com essa vara, tornando serpente, e essa vara fazendo milagre, jamais, isso aqui é dois toques e eu tiro o povo do Egito, porque o poder que Deus me mostrou lá, no monte, e o que Deus fez para provar que Ele vai comigo, é 2 toques, eu vou tirar esse povo. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava dando habilidade para Faraó. Deus estava dando a Faraó a condição de saber como crescer também em poder, para poder equiparar o poder de Deus. E quando chegou a Moisés e transformou aquela vara em cobra, o que Faraó disse? Moisés, isso é um truque muito fácil. Eu tenho gente no meu povo aqui que faz a mesma coisa. Vem cá, Janes e Jambres, vem aqui e faça para Moisés, para mostrar que ele não é o único. Nós também fazemos a mesma coisa. Jogar as varas lá e também transformar em serpente. Faraó disse, está vendo, Moisés? Você acha que isso é grande coisa? Agora, nós achávamos que Janes e Jambres estivessem dentro das denominações. Não, eles não chegam perto. Porque o Mombrana disse que a ave mais próxima da águia é o falcão. Ele é o falcão. E realmente ele tem asas potentes. Ele tem um poder de ataque. Realmente ele é uma ave invejada. E ele tem asas grandes. Mas ele sabe por que ele não pode voar? É porque o alimento que ele come é podre. A águia, além de ter asas, mas ela come um alimento que ela é capaz de sobressair a altura, aonde o falcão não pode subir, porque o alimento que ele está comendo, o híbrido, o alimento deteriorado, o alimento de ontem, porque eles não querem comer a carne do Filho do Homem, manifestado hoje, então eles são obrigados a comer uma carne de ontem. E essa carne de ontem faz eles ter inveja de querer subir ao céu e voar mais alto, e como eles não conseguem, eles param num poste e ficam esperando os coelhos sendo abatidos pelos carros, para que eles possam descer e comer. Então eles esperam que alguém mate um coelho para ele, diga, irmão, isso é assim. Eles esperam que outro carro mata ali uma outra ave, e ele vai lá e come. Ele não pode comer com as suas próprias mãos, ele não consegue comer. Ele tem que esperar alguém trazer um alimento para dar a ele, porque ele não tem força mais para buscar o seu próprio alimento. E Mombrana diz que Deus deu bico fortes para a águia, para que ela própria rasgasse a carne fresca, rasgasse a carne e comesse aquele alimento. Foi para ela que Deus deu. Agora, quando não se pode voar a esta altura, então ele disse, está vendo? Isso aí é falso. Isso aí não é verdade. Para que mistérios? Nós temos que ser simples. Nós temos que ser humilde. Quantos humildes foram para o inferno no dia de Noé? Quantas pessoas se perderam no dia de Noé?
Era simples. Crer no mistério de uma arca sendo flutuasse num tempo que não havia água. E o que nós estamos vendo é que o alimento que fará você voar da terra é o alimento capaz. Porque não adiantaria ter potentes asas e estar engaiolado. Quantas pessoas que são águia, mas estão em grupos engaiolados, que seus pastores não têm mais o que dar para eles. Tem que buscar ração. Eles não conseguem mais abrir. E o profeta disse na mensagem, aquele dia no Calvário, que uma das comissões de um verdadeiro pastor é entrar nas profundezas de Deus e trazer isso para o seu povo. Ele tem que entrar, buscar esse alimento e dar para o seu povo. Essa é a comissão que ele tem. Aí o que o irmão Breno disse? Olha, você vai lá, dá ovo cozido para o canário, você dá o piche para ele, você faz para ele cantar bonito e põe ele numa gaiolinha desse tamanhozinho. Quantas águias engaioladas tem hoje? Você pensa que essas gaiolas são denominações? Você já arrebentou há muito tempo. Será que você não viu que os cabritos já entraram? Quando os cabritos entraram, é porque a cerca foi rompida. Lá não tem águia não, Senhor. As águias que estão engaioladas hoje são aquelas que pensaram que estavam livres, mas suas asas estão presas, porque o alimento não dá força mais para voar. Então, nosso irmão Judas está divertindo a igreja. Veja, mas quero lembrar a você, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Quem é os que não creram? Os mesmos que saíram, salvou de uma situação, saiu de uma denominação, saiu de um cercado, saiu de uma prisão e depois morreram por não crer naquilo que Deus estava fazendo. Quem disse isso? Ele está relacionando isso aos falsos mestres, aos falsos ensinadores. Ele está contra esses falsos mestres, dizendo assim, olha, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez sobre isto, que havendo o Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e você sai das denominações, e você crê no batismo, e você crê que isso é a verdade, e você lança voo, você vai procurando se escapar, de repente você se encontra em uma outra armadilha. O Senhor salva um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Não creram em quê? Você crê no batismo em nome de Jesus? Ah, sim. Você crê na unicidade? Creio. Você crê no profeta? Creio. Tudo é básico. Tudo é básico. Mas vem coisas pela frente, que essa é a seleção de Deus. Esse é o tempo de Deus. Esta é a hora de Deus, que você só pode comer isto se você tem um organismo capaz. Porque Mombrana disse que Deus fez a pomba sem fel, porque ele sabia que ela não comeria nada impuro, e se ela comer algo impuro, ela morreria. Por quê? Porque ela é o tipo do Espírito Santo. Por que Mombrana diz que precisamos do Espírito Santo para o rapto? Porque se ele não estiver em você, você comerá a coisa pura e a coisa impura e continuará igual. Mas se o Espírito Santo estiver em você, no mesmo instante você sabe discernir aquilo que é errado, aquilo que é certo. Porque o seu organismo agora só pode receber um alimento 100% à palavra. Não pode haver mistura mais. Mas se não tem, o que acontece? Eu estava dizendo para o irmão Joglaí, eu posso até ver que aqueles pessoas que comeram a multiplicação no pão lá, comeram o pão com Jesus, e alegraram, e pularam, quantos deles estavam lá do lado da cruz batendo palma? É isso mesmo. Mata ele, destrói. Quantos estavam lá? E aqueles 70, irmão? E aqueles 70 que foram embora, e quando viram Jesus sozinho, não tinha igreja, não tinha amigo, não tinha ninguém com ele,
indo para a cruz, açoitado, sangrando, aqueles 70 dias, graças a Deus nós saímos antes. Olha aí, ó. Olha o que virou. Olha quem é ele agora, olha o que virou ele aí. Ainda bem que nós saímos antes dessa vergonha. Ainda bem que nós tivemos discernimento. Quando ele falou, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, nós discernimos que ali ele mostrou que realmente não era ele, e nós saímos antes. Aquele grupo de 70, Jesus nunca mais mencionou eles. Simplesmente Jesus sabia que aquele alimento, aquela palavra, aquela verdade que ele tinha manifestado, iria trazer não uma divisão, mas trazer uma separação. Pois o povo de Deus não está dividido. Não, o povo de Deus está separado. Separado da incredulidade. Separado do pecado. Jesus sabia. Então, quando eles passaram ali, e vendo a palavra sendo crucificada, e pedrada, e todo tipo de coisa, eles olharam e disseram, ó irmão João, viu aí? O que seria do nosso ministério se nós tivéssemos continuado com ele, hein? Ó, onde foi parar? Viu? Está vendo aí, ó, o resultado? Eu sabia que ia dar nisso. O homem só tinha conversa. Só tinha, é isso aqui, ó, porque agora ele tinha que provar que ele era Deus. Olha o que aconteceu com ele. Vamos continuar com o nosso ministério, porque realmente nós tivemos um bom discernimento. Bem que falaram que ele queria ser Deus, e está aí Deus morrendo numa cruz. Cadê o poder que ele tem? Irmãos, não se engana. A primeira rebelião que aconteceu foi no lugar mais santo, diante do Deus mais poderoso, diante dos anjos mais santos. A primeira rebelião que começou foi aonde? No céu. E lá no céu, ainda Lúcifer conseguiu trazer uma terça parte dos anjos. Ou será que Deus perdeu? Não. Deus já criou aqueles anjos sabendo que eles iriam separar. Então, para Deus não foi surpresa. Quando eles foram para a terra, quando eles foram para as trevas, Deus sabia que aquilo iria acontecer. Então, não vai pensar que nós não vamos ter guerra em lugar santo. Não, é no lugar santo é que Lúcifer e Deus se enfrentam. Porque lá fora, Deus não vai. É ele que tem que vir nos terrenos santos, porque Deus não vai na sujeira para lutar. É o diabo que vem no lugar limpo para lutar contra nós. Então nós vamos observando que essa guerra, da qual Judas está nos advertindo aqui, ó, não é lá fora. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Agora veja o que disse Tiago. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Ele vai dando as qualidades desse espírito quando ele começa a manifestar. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, por que de novo o corpo? Lutando pelo corpo morto. Fosse uma coisa viva, mas morto, e o diabo ainda queria o corpo morto. Sabe por quê? Se eles pegassem o corpo morto de Moisés, se o diabo conseguisse pegar o corpo morto de Moisés, ele fazia um arraso. Sabe por quê? Por causa da consideração que o povo tinha por Moisés. Ele ia ser venerado. Ele ia ser levantado como um troféu, como ídolo. Ora, pegaram do próprio Daniel.
não pegaria o de Moisés? Deus, sabendo disso, Satanás, você não vai pegar o corpo. Você não vai pegar nem o corpo de Moisés. Porque se ele conseguisse pegar o corpo do profeta, ele faria um estrago. Deus disse, você não vai pegar o corpo. Veja bem, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Veja a tática de Miguel. Quem que é Miguel? É Cristo ou não é Cristo? Amém? É Cristo ou não é Cristo? Então hoje, quem é esse Miguel está lutando em quem hoje? Se ele é Cristo, com quem que nós estamos lutando hoje? Eles estão lutando por algo que é verdade, era o corpo de Moisés, não era o corpo do Papa, não era o corpo do falso lá. O diabo queria e lutava com Cristo pelo corpo daquele homem que foi um homem santo, separado para Deus. A briga hoje está pelas coisas do profeta. A briga, a disputa do diabo hoje é com as coisas que veio através do profeta. Mas veja bem, ele diz assim, ó, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Então, adiantaria você falar contra essa gente? O anjo disse, não, eu não vou falar nada contra vocês. O Senhor te repreenda. Quem é o Senhor? Não é a palavra? Deixa que a palavra repreenda. Não tem que brigar por essas coisas. Não tem que entrar em questões. Não tem que estar no Facebook aí, jogando mensagem para o mundo inteiro, pela internet. Isso não leva a lugar nenhum. Miguel disse, olha, eu nem vou dizer nada, o Senhor te repreenda. Você não tem a mensagem na mão? Deixa que ela te condene. Eu não vou te condenar, mas a mensagem vai te condenar. O Senhor te repreenda. Agora, quem são esses? Esses, porém, dizem mal do que não sabem, mentem, dizem coisas que não são verdades, entram pelo caminho da mentira. Eu estou dizendo o que Judas diz que estes falsos estariam fazendo. E naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. E conhece, mas eles pisam por cima, como animais irracionais. Agora, quem são eles? Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim. Sabe o que é o caminho de Caim? Matar o seu irmão. Judas disse que esse espírito viria, e o caminho de Caim é matar o seu irmão. Quando você vê o irmão crucificando o outro irmão, esse é o caminho de Caim. Esse é o caminho do erro. E Judas está dizendo que esses falsos mestres, eles fariam isto, ó. Porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Prêmio de Balaão. Deus está dando dinheiro, Deus está dando riqueza, Deus está abençoando. Balaão também pensou a mesma coisa. Quando os mensageiros de Balaque chegou com presentes, graças a Deus, eu estava orando mesmo, e bem chegou na hora, um carro novo, um presente, graças a Deus por isso. Balaão disse, isso aqui é mandado por Deus. Ele não tinha discernimento, ele não sabia os canais que estava vindo aquilo. Embora sendo um profeta, ele estava com seus olhos entenebrecidos, ele estava com seus olhos fechados para essas coisas, então ele podia viver de presente. Aí o que acontece? Aí paga a sua passagemzinha para ir para tal lugar, dá uma passagemzinha de avião, dá um presentezinho, dá outro presente, dá outra coisa. Ah, graças a Deus. E não sabe que aquilo é armadilha para jogar fora depois. Por isso, irmão Brana, quando ele tomou posição por Cristo, ele não aceitava, como ele era semente de Abraão, ele não aceitou nenhum terreno grátis
para enterrar a sua mulher, disse: não, quero pagar. Se Deus envia um homem para pregar, Deus sustenta esse homem. Não precisa de dinheiro de Balaque, presente de Balaque, oferta de Balaque. Se Deus envia, Ele terá que sustentar esse homem em sua jornada. Porque se Deus tem que evangelizar montado num jumento, esse homem vai cumprir o seu trabalho. Mas ele não se vende por oferta, por uma camisinha nova, por um terno, por um par de sapato, para depois viver as esmolas com aqueles que lhe ofereceram. Esse é o caminho de Balaão. Você acha que Balaão, se dependesse dele, ele ia amaldiçoar Balaque? Não. Balaque é o maior sustentador da minha campanha. Olha os homens que ele enviou para me dar honra, os príncipes maiores, os grandes homens. Jamais vou dizer algo contra Balaque. E Judas está dizendo que eles vêm por esse caminho. Ó. E pereceram na contradição de Coré. Então nós temos aqui, ó, Caim, Balaão e Coré. Nós temos aqui 3 elementos representados nos falsos mestres: Balaão, Caim e Coré. Porque Caim gera Coré. Caim gera Balaão. Agora, note bem o versículo 12. Aonde eles estão? Onde eles estão evangelizando? Aonde eles estão semeando? Aonde eles estão trabalhando? Aonde eles estão atuando? Aonde eles estão empregando essas armas desses 3? Caim, Balaão e Coré. Versículo 12. Esses são manchas em vossas festas de quê? De aniversário? De casamento? De festa de fim de ano? Não. A Bíblia diz assim, ó: esses são manchas em vossas festas de caridade. Caridade não é amor? Um amor tão grande. Olha, eu falo isso por amor, pensando que o amor é passar a mão na cabeça de um irmão e dizer: está tudo bem. Amor é o que João Batista teve com Herodes e Herodias, quando ele apontou para o nariz daqueles homem adúltero e disse: não é lícito possuir a mulher de seu irmão Filipe. Ah, isso não é amor, isso não é piedade, isso não é o amor de Deus. O profeta disse que aquilo era o amor, mas não era o amor que eles estavam esperando, que não tinha coragem de dizer a verdade, que não tinha coragem de condenar o pecado, mas era o amor. Ele diz aqui, ó: e apacentando-se a si mesmo sem temor. Em outras palavras, não tem ninguém maior do que eu sou o pastor, eu sou absoluto, apacentando a si mesmo sem temor. Ele não precisa de ninguém mais. Até porque depois que o profeta partiu, já apareceu tantos sucessores do profeta por aí afora, com o dono da verdade, correndo de um lado para outro, que são os donos da verdade. Mas veja, aqueles magos que foram visitar a Jesus, cada um trouxe uma ajuda, cada um manifestou algo, não veio de um só. Todos os homens verdadeiramente levantados por Deus, eles não são donos da verdade. Eles precisam de outros homens para pregar. Porque esse corpo, ele é manifestado com esses dons que Deus deu a esses homens. Por que nós somos abençoados? Porque grandes homens de Deus passaram nessa plataforma e pregaram. Pregaram. Quem sabe, eu não vou comer o cabelo que está na comida dele lá não, mas eu tiro o cabelo e como a folha de alface, eu como o tempero que ele colocou ali e vou deixando de lado, porque eu sei que isso vai me ajudar. Mas tem outros que dizem: não, já tudo não presta e joga tudo fora. Não, tem coisa boa, só você saber comer. Porque eles têm a sua parte. E apacentando a si mesmo sem temor, são nuvens sem água. O problema sempre é a nuvem, né? Só que essa nuvem aqui é sem água. Nós estamos mostrando uma nuvem que tem virtude? Não querem. Mas as nuvens sem água, querem. As nuvens que não faz chover, querem. Mas a nuvem que dá vida,
a nuvem que dá sombra, a nuvem que pode apacentar, te dar o refrigério do dia, trazer a você a segurança de estar amparado, não querem. Mas essas nuvens sem água, essa querem. Essa é verdadeira. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte a outra parte. Então não param. Estão sempre de um lado para o outro, levando essa nuvem sem água. É uma falsa impressão que vai chover. Mas você espera a chuva, não vem nada. Vem, sabe o quê? Pedreira. Você espera a chuva, de repente, e começa a explodir tudo, e fecha o tempo, e lá vem pedra. Não fica um pé de trigo de pé. A pedra termina, arranca folha, e assim por diante, e você esperava que fosse chuva. Porque pelo tamanho, pela exposição, você esperava uma grande chuva, fechou-se o tempo, vai vir uma chuva, tantos milímetros de água. Não, vai vir tantos centímetros de pedra. Se você não se esconder, você volta arrebentado, acabado. Ainda que você esperava que era uma nuvem. Agora, essa nuvem, você pode ficar debaixo dela. Essa é a unção do tempo do fim. Foi a promessa de Deus no morto pôr do sol. Porque ela é Cristo. Ela veio justamente para nos dar a segurança de onde nós estamos. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Olha o que é, irmão. Mas vem com a nuvem. Mas debaixo dessa nuvem, veja o que está vindo. Olha. Duas vezes mortas, infrutíferas, né? Desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, mostram os seus próprios desvarios. Estrelas errantes, é nuvem, é estrela, é ondas, tudo que deveria ser verdadeiro para trazer ao povo a alegria e a vitória. Judas está dizendo, são as mesmas coisas na falsa unção. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desses profetizou também Enoque. Sabe quando é que apareceram esses? Quando encontrou uma igreja que anda com Deus, que Enoque representa a igreja que anda com Deus. Aí Judas disse, sabe quando é que vai acontecer isto? E desses profetizou também Enoque. Quem é Enoque? Não é o tipo da noiva? Ou não é o tipo da noiva? É esse Enoque, é que tem que provar essas nuvens sem água, ventas impetuosas, árvores duas vezes mortas. Esses que andam com Deus. O sétimo depois de Adão. E desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor. Falando da vinda do Senhor. Quem que falou da vinda do Senhor? Enoque. Só que ele disse, quando ele estava falando da vinda do Senhor, ele disse que esses mestres também estavam em evidência. Essas coisas também estavam percorrendo a terra. E quem viu isso? Enoque. Por que não falou foi Noé? Não, porque ele está falando do tempo do fim. Enoque é um tipo da noiva. Enoque não representa outro povo. Enoque só tem uma representação, noiva, esposa do Senhor Jesus Cristo. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, não é isso? Para que essa manifestação do Senhor? Para que é?
a manifestação do Senhor. E Paulo disse aos Tessalonicenses que ele o desfará com assopro da sua vinda. E aqui ele está dizendo assim, ele vem com milhares, né? Deixa eu ler aqui. Vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, tá? Nessa vinda do Senhor, contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, né? Arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, não é para ajudar, interesse próprio, para fazer um reino, para fazer um nome. Mombrana nunca precisou subir em nenhum patamar, você nunca viu Mombrana dizendo que ele era o profeta, que ele era o fulano de tal. Você vê o irmão Brana como um cordeirinho humilde num canto, só que quando ele falava e dava oportunidade para o William Brana, era como falava a voz do leão, ele era um trovão, ele era o poder de Deus. Mas isso não era porque ele se auto-identificava como um grande homem, não. Você pensa que o povinho de Deus vai ter que sair gritando que ele é o povo de Deus pela internet, que eles têm a verdade? Não, a tendência de Deus é desaparecer cada dia. Nós vamos desaparecendo em Cristo, a ponto que eles nem vão saber onde estão. Isso aí, ó, coitado. Esse grupinho aí, ó, já pegou um outro caminho, já foi para tal lugar. Veja, isso aí não vai dar nada. Já estou terminando. Esses são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vocês agora, o povo de Deus, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Esse Espírito aí, letra maiúscula, não tem o Espírito Santo. Tiago está advertindo. Tiago está falando desse tempo. Não lá fora. E volto a dizer o que eu disse no princípio. Está sendo refinado a forma do diabo trabalhar. Mas diante dos olhos de Deus, ele não passa. Ele vai ser perseguido, ele vai ser pego. Ele vai ser enforcado pela palavra. Onde ele se esconder, Deus vai encontrar e vai dar o ultimato para ele. Vamos ficar em pé. Amado Jesus, amado Deus, que tempo nós estamos vivendo, que hora nós estamos cruzando, Pai. Nós vemos o crepúsculo de um novo dia, quando todas as coisas que foram preditas estão diante de nossos olhos. Nada falta, tudo está em dias, e nada pegou o Senhor de surpresa, porque tudo está conforme o Senhor determinou desde antes da fundação do mundo. Basta nós apenas olharmos, Pai, reconhecer o dia, o momento que nós estamos vivendo, e saber que esse povo não será pego de surpresa, porquanto o Senhor lhes tem advertido. Irmão Brana disse, Pai, que quando Jesus disse que não era para estar em Jerusalém, nem no sábado, não era para estar ali, e aquele povo que ele ouviu, não foram pegos de surpresa, mas eles escaparam, não voltaram em suas armadilhas, porque a palavra lhes tinha orientado. Nós cremos também, Pai, que a orientação do Senhor em nossos corações nos fará escapar desta armadilha
que o diabo tem trazido nesses últimos dias. Dá-nos o discernimento, dá-nos a sabedoria, dá-nos o conhecimento pleno de Tua palavra. Não nos deixe errar, Senhor, embora isso custará a nossa reputação, custará, Senhor, a nossa imagem, mas o mais importante é que viemos para cumprir um propósito, servir a Deus, esconder-nos em Deus. Pai santo e poderoso Deus, nós estamos vivendo esta última etapa da vida cristã, a mais difícil entre todas, porque agora o tempo da batalha, o tempo da peleja, o tempo do confronto entre Deus e Satanás, como pregou teu servo, mas nesse tempo o Senhor posicionará pelo teu povo, o Senhor dará ao teu povo a autoridade, porquanto é o Senhor mesmo que irá adiante, abrindo o caminho e ganhando a batalha pelos seus filhos, pelo teu povo. Te damos graças por isso, Pai, porque o Senhor não nos tem abandonado. O Senhor tem sido a nossa vitória, a nossa certeza, Pai. Por isso, ó Deus, para o meu povo, para a igreja, para os teus filhos, permita-nos nesta noite sairmos daqui mais fortalecidos, sabendo que fomos colocados no tempo de prova, no tempo de teste, mas sairemos bem, porquanto o Senhor prometeu que andaria conosco. Amado Senhor, eu oro com todo o meu coração e a minha alma, que todo ministro que subir a esta plataforma seja usado no poder de Deus para desmascarar o diabo em suas maiores imitações, para que o Senhor possa triunfar e mostrar que Tu és o mesmo nesta noite, como sempre foi, dando a vitória para o Teu povo, a vitória para os Teus filhos. Pai, aceite a nossa gratidão por poder voltar a esta casa para Te adorar, e se houver uma manhã, se houver um final de semana, nós queremos estar reunidos aqui com o nosso coração aberto, a nossa alma desejosa de sermos abençoados pela ministração do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Aceite a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar dos nossos irmãos que nos acompanharam. É um imenso prazer sempre estar anunciando os que nos acompanham pela internet. Vocês nos ajudam a investir mais nesse sistema para tornar a transmissão ainda melhor, com mais qualidade para vocês. Temos aqui a irmã Miriam, a irmã Cleci, de Colombo, irmão Nilton, irmã Nayara, irmão Abner e Laís, de Curitiba, irmão Silvio e família, de Foz do Iguaçu. Temos também a irmã Guiomar, irmã Maria de Guaíra, irmã Iraci, irmão João e irmão Mário de Guaíra, irmã Deise e família em Pinhais, irmão Odorley, Cristiane e Isabela em São José dos Pinhais, irmão Ademir e família, irmão Otávio em Toledo. De Toledo temos também a irmã Esther, a irmã Inês, irmão Lorival de irmã Edna, a irmã Miriam, irmã Noemi, temos também o irmão Valmir Mussolim, e de Vera Cruz nós temos irmão Sandra e irmã Carla, irmão Aparecido e família de Cosmópolis, irmã Valdirene, irmã Débora, irmão Francisco de Porto Feliz, irmão Josias e família em São Paulo, irmã Rosângela em Esteio, irmão José Ieque e família em Igrejinha, irmão Elifas e irmã Mônica em Macaé, irmã Leia e irmã Tereza em Ibatiba, nós temos em Belo Horizonte, irmão Ricardo, irmã Esther, irmã Ágata e irmã Estevão, em Belo Horizonte, irmão José e família em Aparecida de Goiânia, tem irmão Kleber e irmã Thelma em Goiânia, a irmã Simone em Surubim, no Pernambuco. Esses foram os que comunicaram a sua audiência através da luz do entardecer. E também nós temos na página as pregações à disposição aos nossos irmãos. Você pode clicar ali em pregações, você tem as recentes pregações que nós tivemos aqui, a maioria já está à disposição da igreja. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, abençoe a Raquel e também a Maria e Lucas e família. A irmã Leia está pedindo por eles, Pai. Cremos que há uma necessidade. O Senhor é onipresente, onisciente, e nesta hora o Senhor pode abençoá-los aonde estiverem, consolando, libertando, dando o Espírito Santo e a vitória precisa, porque o Senhor prometeu que estaria conosco. Aceite a nossa gratidão, Pai. Em nome de Jesus, ao voltar aos nossos lares, para termos uma noite de descanso, concede-nos, Pai, que esta noite seja melhor do que a de ontem, e
que o nosso coração esteja pronto para te servir. Também nos desperte pela manhã, pela madrugada, nessa campanha de oração que estamos tendo diariamente, Pai, pois nós cremos que a vitória é nossa, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Até sábado com o pastor Ricardo, e domingo estaremos aqui para a ceia, se Deus assim nos permitir. Amanhã nós estaremos indo a Campo Grande. Vamos estar com o pastor Samuel. Quinta-feira, sexta-feira e sábado. Domingo estaremos de regresso. Vai ser transmitido lá de Campo Grande, no culto de amanhã à noite.